Assim, a palavra do Senhor. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse o som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O segundo selo. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Então, e eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas de seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, o problema do mal não é novo, não surgiu nos nossos dias. E não é de hoje que essa ascendência intrigante do mal tem ocupado a nossa mente, tem ocupado aí as páginas dos jornais e das revistas de todo ser que vive na Terra. Desde a época dos apóstolos, ou um pouco mais atrás ainda, surge essa dúvida na alma dos cristãos. Se o reino de Deus foi iniciado em Cristo, porque os exércitos dos poderosos continuam vitoriosos? Por que eles continuam acumulando as suas conquistas? Você já deve ter se perguntado isso também. Se Cristo reina, se o reino dele foi iniciado, né, com a sua morte, por que então que os ímpios parecem prevalecer sobre os justos? Porque parece que, quase que em toda a nossa vida, o mal sempre se sobressai ao bem. Porque parece que as coisas erradas sempre estão em vantagem quanto às coisas que são boas. Por que o mal triunfa? Se o Evangelho de Deus declara o amor de Deus pelo mundo, por
que o ódio tem dominado o coração das pessoas? Por que a maldade na cabeça e no comportamento até mesmo penetra, até mesmo no coração daqueles que se dizem cristãos, naqueles que se dizem do bem? Por que o mal ele se prolifera de uma maneira tão grande que atinge até pessoas de bem? Se Cristo viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, como de fato diz as Escrituras, para conquistar esta paz entre Deus e os homens e trazer ao coração da humanidade a paz de fato, e aos que creem de fato no nome de Cristo, trazer essa tranquilidade na alma, porque parece que o mundo não melhora, mas ele piora. Nos séculos passados, se achava que quanto mais se pregasse o Evangelho, mais o mundo melhoraria. Uma gama de homens intelectuais, teólogos de respeito, defendiam essa ideia de que o avanço do Evangelho faria com que o mundo melhorasse. Mas aí vieram duas grandes guerras, e fez com que este pensamento fosse sendo reduzido, fosse sendo revisto, porque o mal, ele não diminui, mas ele cresce cada vez mais, e ele impera até mesmo dentro dos nossos lares. E por que isso acontece? Por que essa indagação, que já era uma indagação lá dos filósofos, quanto à bondade de Deus e quanto à maldade, por que essas coisas, por que o mal impera, por que o mal existe, mesmo tendo a ideia de um Deus bom? O problema do mal, ele vai exatamente contra aquilo que o homem mais deseja. E o que é que nós desejamos? A felicidade. Então, se o homem, na sua dimensão mais íntima e final, ele busca a felicidade, ou seja, Deus nos criou para isso, Deus nos criou para sermos felizes, Deus nos criou para que nós sempre busquemos o caminho da felicidade. Por que Deus então permite que o mal esteja entre nós? Por que nós temos que conviver com o mal, não alguns dias, mas todos os dias? Por que a presença do mal ainda é aceita por Deus? Por que Deus permite? São perguntas que nós fazemos atualmente e faremos ainda por algum tempo. O problema do mal, ele clama por uma resposta no nosso coração, no coração do povo de Deus, que em sua maior parte não há respostas. Não há uma resposta objetiva para essa pergunta, se nós olharmos de uma forma humana. E nas Escrituras nós vemos isso em diversos personagens que se depararam com o mal, indagaram a Deus, não compreenderam o que estava acontecendo, e um deles diz que ele entendeu no dia que ele entrou no santuário do Senhor. Então ele entendeu por que o ímpio parece levar vantagem, por que o mal parece sobressair-se ao bem por um período. Apocalipse 6, João aqui nos apresenta um argumento definitivo da parte de Deus, na forma de 3 visões que podem nos ajudar a compreender este problema do mal. João aqui, na primeira parte, ele vai mostrar aqui a visão do horror na terra. Nos versículos 1 a 8, João vai nos mostrar a visão de horror na terra, como essa terra está horrorosa. A seguir, João, ele tem uma visão e mostra a honra no céu. Ele tem uma visão da honra no céu. E por fim, João, ele tem a visão da hora do juízo. São 3 blocos de visão dentro dessa visão do capítulo 6 que João está tendo. Lembremos que o propósito das visões que João está tendo no livro do Apocalipse é para fortalecer a igreja, é para dar esperança à igreja de que nem tudo está perdido, de que o mal não vai triunfar, de que ainda que as forças do mal sejam ou parecem ser poderosíssimas, parecem até mesmo que estão levando alguns dos nossos irmãos à morte, como de fato narrou aqui. O livro do Apocalipse, o propósito dele é mostrar que Cristo reina, que o Senhor Deus é Deus sobre toda a terra, sobre toda a criação,
e que o povo de Deus, ele não terá um final ruim, não terá um final infeliz, mas o livro do Apocalipse termina de uma forma gloriosa, mostrando que o mal foi vencido, mostrando a destruição de todos aqueles que se opunham a Deus, mostrando a vitória do Cordeiro e mostrando então o deleite da igreja do Senhor para todo o sempre. A Bíblia, ela nunca se preocupou em negar a existência do mal, como de fato fazem alguns nos dias de hoje. Ela nos mostra até mesmo passagens dolorosas, passagens tristes, para que nós possamos entender que após o pecado, o mal, ele é algo que faz parte da vida da humanidade. E isso você pode ver em vários textos das Escrituras, como os profetas menores, como o próprio livro dos Salmos, ou os próprios livros históricos em que mostram como o povo de Deus sofreu durante muito tempo com a presença do mal. E Apocalipse 6, então, ele inicia mostrando essa visão de horror na terra. E aqui nós temos uma palavra sobre o mal. É isso que João tem aqui na primeira parte da sua visão, quando o Cordeiro quebra o primeiro selo dos livros e ele ouve essa voz de um dos seres viventes que diz para ele, ou convida ele para vir, e ele diz: venha. E ele vê então um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco na mão, e lhe foi dada uma coroa e saiu para vencer. Bom, apesar das muitas tentativas de uma parte da igreja em associar essa primeira visão, esse primeiro cavalo, esse primeiro cavaleiro, como sendo o anticristo, ela não condiz com a teologia reformada, não condiz com o que as Escrituras nos falam, por alguns detalhes. Primeiro que a cor branca aqui nunca foi atribuída ao mal, mas sempre foi atribuído à pureza, sempre foi atribuído à justiça, sempre foi atribuída a aquilo que está ligado às coisas de Deus. Então, esse primeiro cavaleiro aqui não pode ser o anticristo em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Você pode procurar vários comentários reformados ou vários teólogos reformados que vão afirmar isso. Esta primeira visão aqui que o João tem deste primeiro selo quebrado e este cavaleiro branco que aparece com um arco na mão e dizendo que ele saiu para vencer, ou ele saiu vencendo para vencer. E também o mal, ele não vence. Então por aqui, por vestes brancas, por esse cavaleiro saindo, vencendo para vencer, não pode ser atribuído a nenhuma espécie de mal. Mas se não é o mal, e não é de fato, quem está abrindo o livro é o Cordeiro, é Cristo. Então também não pode ser Cristo. Então quem seria este primeiro cavaleiro? Bom, é de comum acordo por muitos bons teólogos que defendem que este cavalo branco, este primeiro cavaleiro, né, ele, se não é Cristo, porque Cristo está abrindo de fato, e não é o mal, porque não há como colocar o anticristo nessa primeira visão, então este é aquele que representa Cristo, é quem representa o Senhor Jesus Cristo. E o entendimento que se tem aqui neste primeiro cavaleiro é que o que está sendo visto por João aqui é o Evangelho. O Evangelho que está sendo espalhado pelo mundo, como se uma espécie de uma última chance, assim também diz o Dr. Leandro Lima sobre isso, o Evangelho sendo pregado, o Evangelho sendo anunciado aos quatro cantos, como uma espécie de uma última oportunidade para aqueles que ainda não se arrependeram. E quando nós comparamos o capítulo 6 com o capítulo 19, que também fala do cavaleiro branco, e aqui muitos teólogos associam isso, o cavaleiro branco, ele representa Cristo de fato aqui no capítulo 6. O Senhor Cristo, o Senhor Jesus, é Ele quem porta essa coroa. Outro ser não poderia ter esta coroa, não poderia ter estas características, a não ser Ele ou quem o representa. E o Evangelho representando Cristo, então faz todo sentido, espalhando a boa notícia aos quatro cantos, sempre lembrando que
que até Cristo, até a morte de Cristo na cruz, o Evangelho ainda, havia um bloqueio, havia ainda um impedimento do Evangelho ser expandido a todo mundo. Era como se Satanás pudesse impedir que o Evangelho ultrapassasse as barreiras locais. E então, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo ressuscita e quando Cristo assenta aos céus, então agora não há mais quem possa impedir, porque Satanás, conforme nós já aprendemos, está amarrado, está preso, para que ele não impeça mais as pessoas de terem o conhecimento do Evangelho. Mas João ainda continua na sua visão, tendo o segundo selo rompido, o segundo selo aberto, que está aí dos versículos 3 a 4. E antes disso, sempre é bom lembrar que o fim do mundo, ou o fim de todas as coisas, ele só virá depois que o Evangelho for pregado. Jesus disse isso lá em Mateus 24. Né? É preciso que o Evangelho seja pregado em todo mundo antes que venha o fim. Então faz todo sentido aqui no primeiro selo ser o Evangelho, o representante de Cristo aqui. Porque as portas do inferno agora elas não prevalecem mais contra a pregação da igreja. Não há mais quem possa parar o Evangelho de avançar. O poder de Satanás está amarrado, o Satanás, com a sua força, está impedido pelo Senhor de impedir que o Evangelho ele seja anunciado, apesar das perseguições, apesar de tantos obstáculos que a igreja tem de pregar o Evangelho, ainda assim Satanás não pode mais impedir, porque há uma força maior. Ele foi amarrado, preso, para que não faça mais o impedimento da pregação do Evangelho. Mas ainda, João agora tem uma segunda visão aqui, ou ele vê dentro da visão que o segundo selo é quebrado. E o ser vivente, esse segundo ser vivente, convida João, diz, venha. E aí João vê um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e a este cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Bom, obviamente que este cavaleiro, ele é um símbolo de guerra. Além de ser um símbolo de guerra, é um símbolo de derramamento de sangue. Mas parece que o destaque que João dá aqui na sua visão está sobre a vida dos crentes que buscam viver uma vida piedosa, que buscam viver de forma correta, de forma justa e pregar de forma corajosa a palavra do Senhor. E pregar apesar da perseguição, apesar de tudo. E este cavaleiro, ou este cavaleiro vermelho, então ele vem trazendo violência, vem trazendo aqui guerra, vem trazendo aqui morte. Né? E apesar disso, nós vamos ver aqui ainda, que apesar desta onda desse cavaleiro e com toda a sua força de morte, a igreja ainda subsiste, ainda prega o Evangelho, ainda está de pé. E este cavaleiro que tem esse símbolo muito forte, ele avança contra a igreja de Cristo com toda a força. E ele continua, aliás, a ideia aqui é que este cavaleiro tente de todas as formas eliminar de uma vez por todas aqueles que ainda resistem à pureza, à piedade e à justiça. E assim é a luta do bem contra o mal. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, ela não terá paz. Nós temos repetidamente dizendo isso. Não há paz para a igreja na terra. Não há paz para o eleito de Deus na terra. Não há como nós vivermos nesse mundo de forma pacífica. Não há como nós vivermos nesse mundo sendo amado por aqueles que odeiam a Cristo. Não devemos esperar deste mundo perverso e daqueles que perseguem o Evangelho de Cristo que eles nos aceitem, que eles nos tolerem e que eles preparem lugares bons para que nós fiquemos. Não devemos esperar isso porque nós pertencemos a Cristo
E uma vez que pertencemos a Cristo, nós temos inimizade com as forças deste mundo, com aquele que se opõe a Cristo. João ainda vê o terceiro selo sendo quebrado. E diz assim a partir do versículo 5, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha, olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eis que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Este cavaleiro preto aqui, na verdade, antes disso, o cavaleiro preto ele representa aqui de fato a fome. Tá? A fome, ele representa aqui a pobreza, a miséria, com os quais este mundo vai viver de maneira muito mais intensa do que se vive nos dias de hoje. Se hoje nós nos horrorizamos e a gente fica perplexo diante de alguns lugares do mundo onde pessoas não têm o que comer, onde pessoas vivem numa miséria profunda, numa pobreza extrema, e a gente se compadece disso, o que está reservado ainda para este mundo é algo mais intenso e algo mais forte. Este cavaleiro preto, ele traz então a fome, a pobreza, a miséria, ele traz então a desgraça para toda essa terra. E quando cita aqui o trigo, fala de um alimento ou de algo que está num preço muito alto. Nessa época que um homem ele precisava trabalhar o dia inteiro para conseguir 1 denário, né, para comprar 1 litro aí era por litro, né, de trigo para uma pessoa. Normalmente, este homem, com este denário, ele compraria 12 quilos, né, pelo mesmo preço. Dessa forma, este trabalhador só vai conseguir se alimentar, só vai conseguir alimentar a sua família com uma cevada, que é um alimento mais abaixo do que o trigo, porque agora ele não conseguirá mais com seus recursos sustentar uma família com o que ele comprava normalmente. O cavalo preto também, descrevendo a pobreza deste mundo, e de certa maneira podemos colocar aqui também que este cavalo preto ele traz, ou descreve, melhor dizendo, a pobreza dos crentes por não fazerem concessões, por não aceitarem receberem a marca da besta, ou a marca do anticristo, por não quererem agir e pensar e viver e se submeter ao que está por vir. E por isso eles não vão poder comercializar, por isso eles não poderão, segundo a visão de João, nem comprar e nem vender. Então, esse cavaleiro, ele traz então um aspecto aqui meio financeiro. Quem se submeter ao poder do anticristo poderá comercializar, mas quem não se submeter viverá então do denário, viverá de um alimento mais abaixo aqui, como descreve o texto. E é bom notar ainda que o cavalo preto ele não traz a pobreza como para o mundo todo, né? E olha que interessante isso. A pobreza ela não atinge os opressores, não atinge os exploradores, não atinge aqueles que estão vivendo de acordo com os poderes do mal. Esses ainda continuarão tendo acesso ao azeite, ao vinho. Os produtos que João aqui descreve mostram que há algumas pessoas que viverão ainda uma vida abastada, tá? Ainda viverão uma vida meio que luxuosa. Por quê? Porque os ricos sempre sabem garantir os seus recursos e sabem como garantir isso. Enquanto o restante da população passa fome ou tem as suas privações. No mesmo mundo que reina a fome ou que reina a pobreza, também reina o esbanjamento, também reina o luxo, reina a desigualdade social. E aqui, neste selo aberto, vai deflagrar isso de uma maneira mais complexa e uma maneira mais total.
porque haverá pessoas que realmente vão viver de uma pobreza maior, uma pobreza mais profunda, por não submeterem à governança, por não submeterem ao regime, às leis deste mundo. João, então, agora vê mais um selo sendo rompido, ou sendo aberto. O quarto selo, João tem esta visão. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. E então vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. Então ele se chamava Morte, e o inferno vinha seguindo. E a ele foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selváticos. A figura da morte no mundo, né? A figura da morte no mundo, ela é muito... ela nos apavora, ela nos aterroriza. Ninguém gosta de falar da morte. Então, a figura da morte que João traz aqui nos mostra como será terrível este momento. O mundo dos mortos, ou a morte que esse mundo vai viver, não é simplesmente uma separação do corpo de um crente, por exemplo, que sabe que não é o seu fim ali, aquela morte. Não é apenas uma morte como nós convivemos nos dias de hoje, mas o que esse mundo vai viver aqui é um tempo de muita mortandade, acompanhada de muito sofrimento, acompanhada de um terror profundo. E este cavaleiro, que se chama Morte aqui, ele vai trazer aqui, diz o texto, junto com ele não vem só sofrimento, vem o inferno. Né? E aqui alguns comentaristas entendem que aqui ele está descrevendo aqui o mundo dos mortos, ou seja, ele está trazendo aqui um aspecto meio fúnebre, um aspecto de terror, um aspecto de um ambiente totalmente contrário à vida. A morte, ela pede passagem quando este selo é aberto, quando este selo é rompido. E então, a vida, ela vai ser perseguida. A vida vai valer muito para aqueles que não submeterem ao governo deste mundo e não submeterem ao regime deste mundo. A vida vai valer muito para aqueles que desprezaram, para aqueles que recusaram viver a sua vida em Cristo. Porque este cavaleiro, ele vem para trazer não a paz, não a tranquilidade, mas ele vem trazendo aqui de fato a morte, acompanhada de um cenário totalmente terrível, um cenário totalmente fúnebre, um cenário de desgraça profunda. E a espada que ele traz aqui, trata-se da morte provocada pela guerra, pelo crime, pela intolerância, por simplesmente não aceitar que alguém queira viver contrário ao regime instalado, ou regime instaurado. Esta espada que esse cavaleiro traz é uma espada realmente de que, é mais ou menos assim, ou você me segue e passa a viver conforme ao regime deste mundo, o regime agora implantado, ou então você vai morrer. Ou então o seu destino é a morte. E acompanhado disso, nós veremos então a fome como o produto da guerra, o produto dos exploradores. Uma vez que a morte agora está vindo de uma forma forte, de uma forma violenta, é normal que se venha também outras coisas acompanhadas com ela, como por exemplo a fome. Mas João ainda tem aqui uma visão de mais um selo sendo rompido. João tem aqui uma visão de que agora o cordeiro, ele rompe o quinto selo. E este quinto selo, ele traz algo muito interessante que gostaria que você acompanhasse. Este quinto selo sendo aberto a partir do versículo 9. Porque agora
até aqui, até o quarto selo, João ele nos trouxe o horror na terra. E como é que está a terra? Na terra está a fome, a desgraça, a guerra, a perseguição. E agora João ele traz uma visão de honra no céu. E este quinto selo diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre toda a terra? E a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Com a abertura deste quinto selo, o cenário muda agora. Agora, João passa da terra, dos horrores da terra, do cenário catastrófico que está vivendo aqui na terra, agora ele passa para o cenário glorioso de honra que é o céu. Essa visão de João é para nos ensinar, para nos exortar e para nos fazer entender e viver a vida que é no céu, aqui na terra. O que João está tentando mostrar para nós aqui, através dessa visão dada pelo Senhor? Que nós devemos viver a nossa vida aqui na terra, apesar dos pesares, apesar do cenário, apesar de todas as coisas que acontecem contrárias ao bem, nós devemos viver a vida aqui na terra como se fosse no céu, como se nós estivéssemos de fato no céu. O apóstolo não quer que os nossos olhos estejam fixos aqui na terra, mas na honra que há no céu. E é essa a ideia do Senhor ao trazer João para essa visão. Notem que ele já fez isso. Quando João, até o capítulo 3, tem a visão da terra. Tem a visão da igreja na terra. Mas, no capítulo 4, o Senhor Deus muda a visão de João e agora João tem a visão celeste. A visão de um trono, de um rei que está sentado no trono, de alguém que recebe adoração eterna, cercado pela igreja de todos os tempos. E aqui, a visão que está sendo dada a João é para que realmente há esta mudança de olhar. Que não se olhe mais para as desgraças na terra, mas a honra que há no céu. Este é um consolo para o cristão. Irmãos, todas as vezes que nós olharmos para as fatalidades da vida, para os horrores da sociedade que vivemos, todas as vezes que nós ficarmos com o nosso coração conturbado e preocupado com a violência que há neste mundo, com as injustiças que ocorrem, com os governos corruptos que nos governam, com tudo que há de mais ruim, o nosso olhar ele vai ficar sempre aqui e o nosso coração será contaminado por isso. Mas, se nós pegarmos o nosso olhar e transferi-lo para o céu, onde o rei reina, e do seu trono ele governa todas as coisas, e não há nada e que não esteja sobre o seu domínio, o nosso coração também passará por uma transformação. Nós não nos preocuparemos mais com as coisas que acontecem neste mundo, com quem vai governar, com as injustiças, com as fatalidades, com o avanço do mal, porque nós entenderemos e passaremos a compreender de forma gloriosa que nós não pertencemos a este mundo, portanto, nós não devemos preocupar com o que acontece neste mundo. João tem a sua visão mudada, a sua visão transferida. Este deveria ser um consolo para nós. Essa palavra deveria ser um consolo para nós, essa visão que João está tendo aqui. Por quê? Porque nos mostra que o povo de Deus, após a sua morte, desfruta da presença de Deus. Foi isso que nós lemos aqui no nessa visão de João, do quinto selo sendo aberto. Esse quinto selo deveria trazer consolo para nós, deveria encher o nosso coração de alegria, porque após a morte, é certo, é fato, é algo mais que certo, se é que existe o mais que certo, nós desfrutaremos da presença de Deus,
Essas pessoas que foram mortas, mas ainda não ressuscitaram, da qual o quinto selo diz, elas estão desfrutando de algo glorioso, de algo magnífico, que é estar na presença de Deus. Essas almas sobrevivem sem o seu corpo, mas estão conscientes. Elas não estão dormindo por um período de tempo, elas não foram aniquiladas, elas não estão numa espécie de purgatório, mas elas estão ali conscientes e elas estão lúcidas e estão vivas, desfrutando da presença de Deus. Elas ainda não estão no céu, fato. Ainda não estão no paraíso eterno. Tá? Mas, de alguma forma que eu e você não conseguimos entender, elas estão com Deus. De uma forma inexplicável. Elas não estão no céu, destinado para os eleitos de Deus. Não estão no paraíso eterno, mas, de uma forma inexplicável, estão com Deus. Essa é a nossa gloriosa convicção. Morrer para nós não é ir para um caixão, para um cemitério e deixar de existir. Não é tirar um sono até que alguém vai lá e nos acorde. Morrer para nós é estar com Cristo. Morrer para nós é ter a certeza de que nós, ao fecharmos os nossos olhos neste mundo, nós abriremos diante do nosso Senhor, diante do Cordeiro, que foi digno de abrir o livro e desatar os selos. Morrer para nós é entrar na posse do reino. A morte, ela não nos separa de Deus. E é por isso que essas testemunhas estão diante de Deus, clamando a Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor as vingue. E para nós também há certeza de que o povo de Deus, ele também não é poupado dos sofrimentos e nem muito menos do martírio. Lendo o abrir desse selo, nós podemos ter essa convicção de que nós não seremos poupados dos sofrimentos. Então, por mais que nós oremos, Senhor, nos livre do sofrimento, Senhor, nos guarda do sofrimento, me ajude a não sofrer. Embora nós oremos assim, nós temos certeza de que nós não seremos poupados de sofrimentos, porque faz parte da vida da humanidade. E muitos, como no passado, como no presente e como no futuro, sofrerão martírio por causa da palavra de Deus. Sofrerão martírio por causa da sua fé. Padecerão por causa do amor a Cristo. Enquanto os falsos mestres ou os falsos crentes, eles vão em algum momento se apostatar da fé, amando este mundo, amando o presente século, adorando o anticristo e vacilando diante da sedução que este mundo lhes oferece, ou até mesmo não tendo mais forças para resistir à perseguição do mundo, os fiéis, os crentes genuínos, os eleitos de Deus, eles selarão com o seu próprio sangue o seu testemunho. O seu testemunho será selado com o seu próprio sangue. Eles resistirão à perseguição, como resistem, como resistiram. Eles se manterão fiéis até o dia da segunda vinda de Cristo. E eles vão preferir sempre a morte do que apostatar da fé da qual um dia nós somos chamados. Jesus nos deixa isso muito claro, de forma muito explícita, no seu sermão profético em Mateus 24, quando ele diz que então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, e por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e me trairão e me odiarão e odiarão uns aos outros. Jesus disse isso, que isso aconteceria, que muitos se apostatariam, mas por outro lado, os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor, eles serão odiados em todo o mundo. Eles serão afastados do seu Senhor, eles sofrerão traição e até mesmo serão mortos. Os mártires, muitos mártires nós conhecemos pelo nome, estão nas histórias registradas, na Bíblia, fora da Bíblia, no nosso tempo presente. Mas ainda, meus irmãos, há um número imenso de mártires que não tiveram seus nomes conhecidos por nós, são os anônimos ou os desconhecidos, que eles morreram no passado, morrem no presente e ainda morrerão no futuro por causa da fidelidade
a Cristo e a sua palavra. E ainda essa visão nos mostra outra coisa muito interessante. O povo de Deus, ele intercede pela vitória e pela glória de Deus. É isso que esses mártires, eles clamam ao Senhor e eles intercedem ao Senhor. E este clamor no versículo 10 é algo maravilhoso, porque eles clamam em alta voz, dizendo, né? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando, né? Quanto tempo passará até que se julgue esses habitantes da terra e vingues o nosso sangue? E o Senhor os consola de uma forma gloriosa também no versículo 11, mostrando a eles que eles suportassem um pouco só um pouquinho, porque a expressão aqui é pouco tempo mesmo, até que se complete o número dos seus conservos. Ou seja, a expressão pouco tempo, ela aponta para já está chegando, já está breve, está próximo o número de se completar, o número que complete aqui para que então a ira de Deus venha sobre este mundo e venha julgar todos aqueles que perseguiram a igreja e perseguiram o povo de Deus. Nós vemos ainda nessa visão, fechando essa visão de João aqui do quinto selo, que o povo de Deus, ele irradia a própria santidade de Deus, ou a santidade do próprio Deus. Quando eles clamam, eles apontam para a santidade de Deus, para aquilo que realmente preocupa o povo de Deus, que deve ser o quê? O avanço do evangelho do reino, o avanço do conhecimento de quem é Deus. E por isso, esses que padecem pelo evangelho, padeceram pelo evangelho, eles clamam: Senhor, até quando, soberano Senhor? Até quando o Senhor não vai julgar e vingar o nosso sangue? Né? E então o Senhor, de fato, os consola. E essa deve ser a nossa preocupação, meus irmãos. A nossa preocupação não deve ser quanto às coisas deste mundo, quanto aos horrores deste mundo. A nossa preocupação na terra deve ser com o avanço do evangelho. Deve ser de que forma nós podemos pregar o evangelho em todo o tempo, de que forma nós podemos anunciar o reino de Deus, de que maneira nós podemos fazer para que o evangelho seja conhecido do meu vizinho, do morador da minha rua, do meu companheiro de trabalho, das pessoas que eu conheço no dia a dia. De que forma eu posso fazer para que este pouco tempo se torne o tempo? De que maneira eu posso fazer? Pregando o evangelho, não olhando para as coisas deste mundo, né? Certo dia eu estava conversando com a minha família em casa e eles estavam lá: meu Deus, misericórdia, que mundo cruel, né? Aí eu falei: vocês querem o que também? Vocês ligam no jornal policial que quase escorre sangue na televisão. É desgraça do primeiro minuto até o último minuto. Só fala de coisas ruins, não tem uma notícia boa. E vocês esperam coisas boas daí? Não devem se esperar coisas boas daí. Nós devemos entender que o nosso bem maior, a nossa preocupação maior está com aquilo que as Escrituras de fato nos dizem, o que elas nos transmitem. Não devemos nos preocupar, não estou dizendo que nós devemos nos preocupar se viver alheio a isso, mas a nossa preocupação, a nossa paz não pode ser tirada pelas mazelas deste mundo, mas pelo Senhor que consola a sua igreja, pelo Senhor que aqui dá a João, dizendo a esses mártires que calma, está chegando o tempo. E é um pouco de tempo só. O número está se completando, meus irmãos. E este texto foi escrito no ano 90 da era cristã. Já se passaram aí quase 2000 anos. Então, se falta um pouco de tempo, faltava um pouco de tempo lá, esse tempo está muito mais próximo agora. João, então, agora tem, no versículo 11, da qual nós vemos, destacada a soberania de Deus de forma esplêndida. Quando o Senhor Deus diz a esses mártires que o tempo está chegando, ou seja, o Senhor controla o tempo. O Senhor controla as ações. Nada está alheio ao olhar deste Deus soberano. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele sabe quem são as suas ovelhas. Por isso ele diz: só mais um pouco de tempo, porque ainda tem ovelhas que ele conhece, que ele sabe quem são.
que ele sabe onde estão e por isso ele é o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. Irmãos, ainda há uma última, dentro dessa visão, o sexto selo agora é aberto, fechando o capítulo 6. E agora, João tem a visão da hora do juízo. Então, João, ele teve a visão do olhar de horror na terra, a visão de honra no céu. E agora, João tem a visão da hora do juízo, destacada aí nos versículos 12 a 17. Bom, como eu disse, a abertura do selo, ela antecipa um pouco do que será os dias do fim, quando as portas, ou quando aquele que ainda impede a manifestação do mal for retirado. Será então dias terríveis, será o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo, ele introduz o dia do juízo de Deus. E aí o medo, o terror, o espanto e a consternação deste dia se descrevem aqui em pelo menos 2 simbolismos narrados nessa visão. O universo, de forma esplendorosa, sendo sacudido, e os homens completamente aterrorizados, tentando, de forma inútil, se esconder de Deus. Isso está narrado aqui. Então, o que acontece aqui nesse sexto selo? O universo primeiro será abalado. Olha o que diz o versículo 12. Quando o Cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua se tornou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Com tudo isso, irmãos, será exatamente, ou é até difícil de se afirmar. O que nós sabemos é que toda a criação, ou todo o universo, será abalado. Sol, lua, estrelas, céus, ilhas, montes, as vigas de sustentação do universo vão se desintegrar diante da ira do Cordeiro, diante da ira de Deus. A criação vai sofrer uma espécie de mudança no seu formato diante do que está para acontecer. Os céus vão se desfazer em grande estrondo. Haverá muita cinza e fumaça, e esse cinza e fumaça aponta para algo que está sendo destruído, algo que está sendo desintegrado, algo que está sendo desfeito, e também traz um simbolismo de escuridão na terra. O sol e a lua passarão por transformações, e este quadro simbólico de terror no dia do juízo, esse simbolismo inteiro nos ensina uma só coisa, nos ensina uma lição que este dia será verdadeiramente terrível, e a ira de Deus será derramada sobre todo mundo, sobre todos aqueles que têm perseguido a igreja ou que perseguiu a igreja de Cristo ao longo de todo o tempo. Aqueles que se negaram, de fato, a se render ao único soberano Senhor do universo. Quando a ira de Deus for derramada sobre estes que perseguem a igreja, que perseguiram a igreja durante todos os tempos e também se recusaram a se render ao soberano Senhor, este mundo vai passar por uma transformação jamais vista antes. Se os homens se abalaram com a primeira guerra, com a segunda guerra, com as guerras menores, se o mundo se abalou nos últimos 2 anos com a Covid-19 e com outras pragas que surgiram ao longo da humanidade, o que está reservado para os ímpios, para aqueles que negaram a Cristo, para aqueles que perseguiram a noiva do Cordeiro, é algo muito mais intenso e muito mais catastrófico. Os homens, será tão grande o que está para acontecer com eles, que eles ficarão desesperados, eles ficarão perplexos. Diz o texto, a partir do versículo 13, que os reis, governantes, generais, ricos, poderosos, escravos, livres, representando toda a humanidade, eles fugirão, eles correrão, tentarão se esconder do Senhor Deus.
Eles tentarão se escapar da ira do Cordeiro. Mas quem escapa do julgamento de Deus? Quem pode fugir do julgamento do Senhor? Quem pode se esconder daquele que está em todo lugar? Daquele da qual o salmista, no Salmo 139, diz: se colocar uma cama no profundo mar, lá o Senhor está. Se ele elevar os seus aposentos para mais alta extremidade, para mais a altura, né, para mais alto que seja, o Senhor também lá está. Aquele que sonda corações e mentes, aquele que está em todo o tempo de forma simultânea, aquele que é o Senhor do tempo, aquele que o tempo não consegue contê-lo. Para ele, passado, presente e futuro é um tempo. Como se esconder deste Deus? Como fugir desse Senhor? Para onde eles irão? A quem eles requererão proteção? Ninguém consegue fugir do Senhor, meus irmãos. E a verdade é essa, que as autoridades, com seus status e riquezas, com seus poderes políticos, elas não conseguirão escapar da ira do Cordeiro que está por vir sobre toda a terra. Meus irmãos, os selos do Apocalipse nos revelam que o dia do juízo se aproxima. E tudo o que nós temos sofrido, padecido, é apenas um prenúncio do que está por vir, é um prenúncio do fim. Ainda que hoje nós possamos compreender que os dias que vivemos é difícil ou inaceitável, algumas coisas que passamos, o que está por vir é muito mais intenso. João, depois dessa visão, ele ainda na ilha de Patmos, ele segue a pregar o Evangelho. Ele ainda prega o Evangelho por um pouco de tempo, anunciando o que está por vir. Nós também podemos, diante de tudo isso que nós lemos, diante de todo esse cenário que nós vimos aqui no abrir dos selos, nos decretos de Deus, nós podemos fazer algo. Nós podemos ter uma atitude diferente. Ou melhor, duas. A primeira, que é a mais fácil, nós podemos nos conformar com a nossa vida e deixar que tudo fique como está. Deixar que o mundo se perca, que as pessoas não tenham conhecimento do Evangelho e se preocupar conosco mesmo. Mas não é isso que o Evangelho nos convoca, não é isso que a palavra de Deus não é para isso que a palavra de Deus nos chama. Nós temos uma segunda opção: pregar o Evangelho, discipular pessoas, glorificar a Deus em todo o tempo, ainda que as coisas não estejam boas, ainda que as coisas estejam difíceis, render glórias ao Senhor. Como nós enfrentamos os sofrimentos dessa vida? Conformados ou glorificando a Deus? O dia do Senhor está por vir. O dia da ira do Senhor, o dia do julgamento do Senhor está por vir. Para nós, não é dias de amargura, nem dias de tristeza, mas dias de alegria, porque nos encontraremos de fato com o nosso Senhor, com aquele que morreu por nós. Não é como esses homens aqui, do versículo 15 em diante, não é um tempo de desespero para nós, mas é um tempo de festa, porque nós estaremos com o nosso Senhor festejando por toda a eternidade. Estaremos entoando cânticos que já podem ser ensaiados aqui na terra para louvá-lo eternamente. Os sofrimentos dessa vida, meus irmãos, só faz sentido para uma pessoa quando ela entende que os sofrimentos que nós sofremos, devemos sofrê-los por amor a Deus, por amor ao seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e que transformou a nossa vida e que mudou o nosso coração e que nos chamou das trevas para a luz e nos fez ovelhas do seu pasto e destinou a nós não um futuro de trevas, não um futuro de pavor e pânico, não um futuro incerto, mas ele morreu na cruz para que a ira destinada a esses homens dos selos que foram abertos não caiam sobre nós, sobre os seus eleitos. Mas ele morreu na cruz para que nós vivamos o que está por vir ainda nos capítulos seguintes.
e que já foi descrito um pouquinho no capítulo 4, que nós desfrutemos de uma vida eterna, gloriosa, ao lado daquele que de dia e de noite é adorado pelos anjos, pelos anciãos e por todos os seres viventes, com uma canção que é sucesso no céu. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oremos ao Senhor.